Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar os elementos da matriz A e J 3 por 2, em que A e J é 3i menos J, e explorar também alguns de seus conceitos. Muito bem, vamos começar antes com os conceitos. Nós costumamos utilizar letras maiúsculas para indicar matrizes genéricas e letras minúsculas, correspondentes a essas primeiras letras, para os seus elementos. Bem, algebricamente, uma matriz A pode ser representada, vamos colocar aqui como exemplo a nossa matriz A, e entre parênteses ou colchetes, tal representação. Então, de modo genérico, nós escreveríamos A1, 1 para o primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna, e aí o A1, 2 para o primeiro elemento da primeira linha da segunda coluna. Poderíamos continuar isto indefinidamente até nós chegarmos lá no elemento A1n, ou seja, a primeira linha e lá da coluna de número n. Vamos fechar aqui os parênteses. E aí na segunda linha poderíamos escrever A21 relacionado ao elemento da segunda linha, primeira coluna, e o A22 aqui o elemento da segunda linha, segunda coluna, e assim sucessivamente, até nós chegarmos no A2n, em que é o elemento da segunda linha e da coluna de número n. E também poderíamos prosseguir indefinidamente com as linhas, até nós chegarmos lá na linha AM1. O que isso significa? Que nós estamos na linha de número M até a coluna de número 1. Depois AM2, ou seja, a linha de número M, coluna 2, e prosseguiríamos indefinidamente até chegarmos na linha AM por N, ou seja, a linha N, a linha M pela coluna N. E aí também nós especificaríamos aqui M e o N pertencentes ao conjunto dos números naturais. E aí vamos garantir que o zero não estará presente com o asterisco. Bem, como nesse caso desse quadro A, ele é bastante extenso, a matriz M por N será representada abreviadamente, ou seja, nós podemos resumi-la assim. A matriz A que vai ser igual a I, J, M por N, tal como foi feito aqui na questão proposta, no texto. E aí nós vamos indicar também que os elementos dessa matriz A, eles são indicados por AJ, em que nós temos o I, que nesse contexto pertence a um conjunto com os números 1, 2, 3 e assim vai, até chegarmos no M. E o J, ele pertence também a um conjunto, que é 1, 2, 3, até ele chegar lá no número n que especificamos aqui na matriz anterior. Lembrando que o elemento AJ ele possui dois índices. Esse primeiro índice é o I, que é vinculado à linha. Então, o I é vinculado às linhas. E o J, que é vinculado às colunas, no caso da nossa matriz. E nesse contexto, então, explorando mais um pouquinho com essas duas informações, linhas e colunas, linha e coluna, nós podemos localizar um elemento qualquer. Então, por exemplo, se nós disséssemos aqui o elemento A11, estaríamos falando o elemento A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Poderíamos dizer aqui algo sobre o elemento A32, ou seja, é terceira linha, segunda coluna, e assim sucessivamente. Bem, vamos voltar ao nosso exemplo, então. Determinar os elementos da matriz AIJ 3 por 2, em que AIJ é igual a 3i menos j. Para nós vermos se ficou bem clara a representação da matriz no modo genérico, primeiro vamos colocar genericamente aqui a nossa matriz A, aqui da nossa questão. Essa matriz A, então, vamos agora fazer entre colchetes. Veja que nós temos dois modos de representação, no mínimo. O primeiro com parênteses e o segundo com colchetes. Bem,
Aqui nós temos a matriz que é 3 por 2. O que significa isso? Que tem 3 linhas e 2 colunas. Então vamos escrever primeiro a primeira linha, que é A1, 1. Então, primeira linha, 1, primeira coluna. E o A1, 2, ou seja, primeira linha, segunda coluna. Agora vamos lá. Vejam, o primeiro número desse índice é da linha, o segundo número deste índice aqui é da coluna. Como nós temos 2 colunas, nós paramos aqui na segunda coluna. Como são 3 linhas, ainda faltam 2. Nós temos o A, segunda linha, primeira coluna, o A, segunda linha, segunda coluna. Então aqui, primeira linha, segunda linha e falta a terceira linha, que é a A3 de terceira linha, 1 de primeira coluna, e o A3 de terceira linha e 2 de segunda coluna. E uma vez que nós temos agora essas representações genéricas dos elementos, cada elemento, perceba, reforçando, representado pela mesma letra da representação da matriz, só que minúscula. E agora, para escrevermos a matriz como foi solicitada na questão, nós vamos utilizar aqui, ou vamos nos servir da forma geral para cada elemento que foi dado na questão. Perceba que cada tipo de exercício, cada tipo de questão tem a sua formação geral. Então, essa daqui serve só para essa questão. E recordando que ela é A, I, J, linha e coluna, igual a 3 vezes I menos J. Então, vamos pegar aqui cada um dos elementos da nossa matriz recém-estruturada. Então, nós temos o A1, 1, o A1, 2, o A2, 1, o A2, 2. E, finalmente, a última linha, o A3, 1 e o A3, 2. Aqui se assemelha e muito com as funções. Então, nós vamos substituir agora esses elementos na relação geral que foi estabelecida na questão. Então, 3 vezes o i é 3 vezes os primeiros números aqui dos nossos índices. 3 vezes 1, aqui é 3 vezes 1, 3 vezes, veja que agora mudou para 2, então vezes 2, e aqui é 3 vezes 2, na outra é 3 vezes, veja que agora mudou para 3, e por fim 3 vezes 3. E todos os elementos menos alguma coisa. E vamos fazer menos aqui J, que é justamente a localização da coluna. Então aqui nós temos a primeira coluna, segunda coluna, primeira coluna, segunda coluna. Veja que estamos retirando esses números daqui, ó. E aqui é 1, primeira coluna, e 2, segunda coluna. E agora é só nós fazermos os cálculos correspondentes a cada uma dessas expressões. Então 3 vezes 1 é 3, menos 1, que é 2. 3 vezes 1 é 3, menos 2, que é 1. 3 vezes 2, que é 6, menos 1, 5. E 3 vezes 2 é 6, menos 2, que é 4. 3 vezes 3 é 9, menos 1, 8. E 3 vezes 3 é 9, menos 2, que é 7. Finalmente podemos voltar para a nossa matriz. E aí, reescrevê-la com seus números correspondentes. Perceba, A1, 1 é o 2. O A1, 2 é o número 1. O A2, 1 é o número 5. O A2, 2 é o número 4. Finalmente, última linha, A3, 1 está aqui, é o número 8. E o A3, 2 é o número 7. Fechando aqui o colchete. Agora nós atendemos o que foi solicitado na questão. Veja só. Nos pediram os elementos, determinamos os elementos e estruturamos ainda no formato matricial. Certo, pessoal? Muito bem, então. Conceitos explorados, questão atendida. Chegamos então ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se vocês conhecerem alguém que também pode se beneficiar dessas ideias e conhecimentos, podem compartilhar à vontade. Certo?
Muito obrigado e até a próxima. Tchau!